Fala pessoal, beleza? Primeiramente, feliz ano novo, que 2025 esteja repleto de novos quadrinhos para você e de boas leituras e que a gente consiga conquistar tudo que a gente quer nesse ano, que ele seja 1000 vezes melhor do que o ano passado, porque o ano passado foi bem doido. E, bom, é isso. Desejo tudo de bom para vocês. Eu espero que esse canal cresça cada dia mais. E vamos logo ao que interessa, que vocês sabem que vai virar tradição aqui no canal. Todo primeiro dia do ano agora, a lista dos melhores do ano passado, beleza? Então, não esquece, antes da gente começar a falar quais foram esses quadrinhos que mereceram estar ali nos 10 primeiros lugares das minhas leituras, não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, não esquece também de ativar o sininho do YouTube e de apertar nesse botão hypar se ele aparecer para você, que isso ajuda bastante o canal a ser divulgado para mais pessoas. Sem contar que vocês precisam participar mais aqui, gente. Então comenta aí qualquer coisa, comenta uma letra que for, um emoji, qualquer coisa. Comenta aqui, deixa seu comentário. Aliás, deixa a sua lista aqui de melhores do ano passado, porque eu sei que você leu bastante coisa também. Então já deixa a sua lista aqui também para a gente conhecer títulos novos de repente, para a galera ver se gostou do mesmo quadrinho que você. Enfim, deixa aí seu comentário também, beleza? Bom, vamos começar então. Eu já adianto para vocês que o ano passado eu fiz as contas, eu li 86 títulos, não é pouca coisa, tá? Eu não tô contando aqui quadrinho que eu comecei o ano passado e ainda não terminei, eu ainda tô lendo o Fatale, do Ed Brubaker, e também não tô contando livro, tá? Eu li acho que 2 livros, se não me engano, acho que foi 2 livros, então eu não estou contando também, só entra quadrinhos aqui, os 10 melhores que eu li, que não necessariamente precisavam ser lançados o ano passado, tá? Eles podem ter sido lançados em vários outros anos aí, só que eu li o ano passado. E se eu li o ano passado, eu descobri o ano passado, para mim foi a experiência que eu tive. Então vai entrar do ano passado, beleza? Bom, vamos começar então pelo 10º lugar. E o 10º lugar começa com talvez o único quadrinho de herói que entre nessa lista aqui hoje. Surpreendentemente, tá? Porque vocês sabem que eu tenho muito quadrinho da Marvel, dá uma olhadinha ali, ó. Tem muito quadrinho de herói. Mas surpreendentemente esse daqui entrou na lista dos melhores do ano, que é a série do Demolidor, do Frank Miller com Klaus Janson. Cara, para quem não leu isso daqui, para quem não leu o Demolidor do Frank Miller, não sabe que a genialidade que esse cara teve em reconstruir, na verdade, o personagem do Demolidor, e muitas coisas que a gente vê nesse quadrinho, eu já fiz até resenha dele aqui no canal, muitas das coisas que a gente vê nesse quadrinho viraram cânone do Demolidor e assim foram estabelecidas como o que é mesmo o Demolidor de hoje em dia que a gente conhece. Tanto que muitos vilões que aparecem aqui também acabam, tipo assim, sendo reincidentes nas próximas histórias, porque eles realmente foram muito bem trabalhados pelo Frank Miller. O desenho do Klaus Janson é muito top, tá muito foda o desenho. A arte desse quadrinho aqui é sensacional, apesar de ser um quadrinho antigo ali de 1960, da década de 60, o desenho é sensacional. E a gente vai acompanhar aqui o Demolidor tendo que combater o Rei do Crime durante a série, além de o Mercenário e vários outros vilões. A gente tem também a aparição da Elektra, tem muita coisa que acontece nessa série. E essa série aqui, cara, fantástica. Para quem ainda não leu, vai atrás que vale muito a pena. O próximo quadrinho da lista é um lançamento do ano passado e não podia faltar aqui na minha lista, né? Porque quem acompanha o canal sabe muito bem que eu adoro o personagem, e é o Conan, o Bárbaro da Titan. Isso daqui veio para dar aquela revigorada real no personagem. Aqui a gente tem o De La Torre desenhando e, cara, dá uma olhada nesse desenho aqui.
ele foi, assim, comparado com os primeiros desenhistas do Conan da Marvel lá. Eu espero que esse Conan também se mantenha relevante para Panini continuar publicando, porque as histórias estão muito legais, estão muito foda. E, assim, o desenho, a arte, tá um espetáculo. Já foram lançadas 5 edições desse Conan aqui no Brasil, sendo que 2 delas não foi o De La Torre que desenhou, foi um outro cara, chama Bret White, se não me engano. E, assim, não falando só de desenho, mas os roteiros são, tipo assim, coisa grandiosa mesmo, principalmente o 2º e o 3º volume. Você vê que o cara que escreve o 2º e o 3º, ele se puxou bastante. Ele começou a escrever uma coisa assim, ó, bem épica mesmo. Uma das histórias mais foda que eu li do Conan, do personagem. E nessa edição, assim, para quem não conhece, só para introduzir rapidinho, porque como a gente tem 10 quadrinhos, tem que falar rápido deles. Para introduzir rapidinho aqui, pelo menos o primeiro volume, para quem não conhece, esse daqui a gente vai ver o Conan se envolvendo num mistério de um povo que se tornou zumbi. E saiu, tipo assim, essa horda de zumbi saiu caçando por aí, saiu aloprando por aí, e ele vai se ver entrando no meio disso e tendo que descobrir o que é que está acontecendo. Aí ele começa a perseguir esses zumbis para chegar num certo local e acontecer a história de fato que vai se resolver no próximo volume, que é o volume 2. Mas, para quem quiser acompanhar também, eu faço resenha nas leituras aqui do canal direto. Quem quiser saber as outras edições, já tem aqui no canal, beleza? Em 8º lugar, um quadrinho aqui mais ou menos de terror, mas que tem um traço bonitaço e que conta uma história real perturbadora. A gente está falando de Ed Gein, da Darkseid. Cara, fazia muito tempo que eu queria ler isso daqui. Eu sempre olhava ele na Amazon e ele não entrava em promoção. Eu falava, cara, eu preciso pegar esse quadrinho qualquer hora. E aí eu consegui pegar ele o ano passado, peguei numa promoção e consegui ler finalmente. Para quem não sabe, o Ed Gein é um cara que foi um serial killer que realmente existiu e que foi a inspiração para a criação do Norman Bates, de Psicose, de Bates Motel, entre vários outros do gênero, entre vários outros assassinos em série do gênero, de terror e ficção, enfim. E o Ed Gein aqui vai contar a história dele, mais ou menos, né? Porque a gente sabe que é uma história que se passou há muito tempo atrás, então tem acontecimentos aqui que até fala aqui nos extras que podem ter sido alterados de certa forma, porque alguém pode ter contado de uma outra forma, ou alguém pode ter até inventado, mas não tira em nada a perturbação que é a mente desse cara. Ele é extremamente perturbado da cabeça. Esse daqui, que é o Ed Gein, ó, só pra vocês darem uma olhada aqui no personagem. E a mãe dele, ele é fascinado na mãe dele. Que a mãe dele é a chefona de dentro da casa deles, é a que manda e desmanda em todo mundo. E ela é muito rígida com os 2 filhos. Então, ele meio que cria um certo afeto bem esquisito pela mãe. E é isso que desencadeia a loucura dele de começar a matar e de virar o serial killer que ele se tornou. Em 7º lugar, a gente fica com um quadrinho do Ed Brubaker e do Sean Phillips. Quem acompanha o canal já tá ligado já, que é Reckless, Amigo do Demônio. Quase não saiu Reckless, hein? Reckless, sei lá, é alguma coisa desse tipo. Mas o livro de Reckless, Amigo do Demônio. Cara, esse daqui é o 2º volume da série e ela é uma série assim que cada quadrinho desse, cada encadernado vai contar uma história diferente. A gente acompanha a vida desse cara aqui, que é um detetive particular, e os casos que ele pega. Cada quadrinho é um caso diferente que ele vai pegar. E nesse caso aqui ele se envolve com uma moça e, de repente, para quem não sabe, esse cara mora dentro de um cinema e a garota com quem ele tá tendo um relacionamento vê a irmã dela na tela do filme. E aí ela fala, como assim minha irmã, sendo que ela desapareceu há não sei quantos anos.
Se não me engano, ela desapareceu quando elas ainda eram pequenas ainda. E aí, tipo, ela vê a irmã dela mais jovem, mais adulta e tal. O filme praticamente é um filme bem antigo, só que ele decide ir atrás e desvendar esse caso, esse mistério, e descobrir se a irmã dela tá realmente viva, se a irmã dela não tá viva, o que foi que aconteceu, para onde que ela foi. E, cara, vocês vão descobrir aqui uma história assim, ó, surreal, misturando coisa de seitas demoníacas, a loucura de Hollywood, muito top. Essa história daqui, pelo menos dessa série, é a melhor que eu li, então fica aí minha dica, ó, Amigo do Demônio. Em sexto lugar, ficou um quadrinho documentário, basicamente, mas que conseguiu trazer isso de forma brilhante. Aliás, não só esse quadrinho conseguiu fazer isso de forma brilhante, mas vocês vão descobrir só depois. Só que em sexto lugar ficou A Bomba, publicado aqui pelo Pipoca e Nanquim, que saiu originalmente pela Glenar. Aqui, basicamente, a gente vai acompanhar a história da criação da bomba atômica pela perspectiva, inicialmente, da própria bomba atômica, e isso se repete no final do quadrinho. E é uma coisa, assim, é legal porque traz um certo dinamismo diferente para o quadrinho, né? O autor pensar a partir da perspectiva de um objeto, sabe? Tipo assim, o que esse objeto causou na humanidade, no caso da bomba, né? Mas como seria a reflexão desse objeto? O quadrinho já começa desse jeito, já te pega assim, já te puxa pelo pé e fala, não, vem aqui que você tem que ler esse quadrinho. A arte é sensacional, é um quadrinho assim, ó, grande, tem bastante história, a gente vai descobrir certas coisas, cara, que, mano do céu, como a humanidade foi perversa, principalmente nessa época aqui, durante a Segunda Guerra. Aliás, hoje continua sendo assim também, né? Aqui, ó, só pra você ter uma noção, olha essa narrativa dessa página, com esse tic-tac aqui, ó, da bomba, cara, muito foda mesmo. E a gente aqui acompanha aquele período até ano por ano e dia por dia, ó. Eles vão contando os dias mesmo, a partir de quando teve a ideia, basicamente, da criação de uma bomba atômica, de uma bomba nuclear, até o dia que ela é, de fato, detonada na humanidade. Então, a gente tem, assim, um período histórico muito bem retratado. É um quadrinho muito lotado de texto, mas não é cansativo em momento algum. Não tem textos expositivos. O autor soube trabalhar muito bem isso, porque ele coloca, assim, quando tem que discutir algum assunto que talvez o leitor não saiba, ele coloca alguém ali representando o leitor para que não fique aquele texto expositivo, aquele texto gratuito ou aquelas páginas cheias de recordatórios só para você ter que ler as especificações de alguma coisa. Então, assim, é um quadrinho sensacional. Se você não teve a oportunidade de ler A Bomba, pega, porque já saiu faz um tempo, então pode ser que está esgotando. Se for pegar, inclusive, pega aqui pelo link do canal. E esse ano a gente precisa até aumentar as compras através desse link. Então, vocês me ajudam muito, demais, pegando pelo link aqui do canal. E fica a minha indicação aqui, é um quadrinho sensacional. Aliás, eu vou te falar que aqui do sexto lugar até mais ou menos o segundo, poderia, tipo assim, ó, facilmente um ficar na frente do outro, mudar totalmente a ordem aqui, porque todos são fantásticos. Em quinto lugar, temos mais um quadrinho documentário, só que esse aqui, meu amigo, o cara teve um trabalhão para fazer esse quadrinho, não à toa ele demorou 20 anos para ser feito. Berlim, do Jason Lutz, que saiu aqui pela Veneta. E em Berlim a gente vai, basicamente, acompanhar a atmosfera daquele lugar antes do Hitler. O que tornou possível a ascensão do Hitler ao poder naquele país? É assim que a gente vai descobrir a partir da perspectiva, aliás, de dois personagens que são esses dois aqui, ó.
uma desenhista, um artista e um jornalista. Obviamente teria que ter um jornalista, né? Porque vai falar muito de política. E o bom, assim, que é um quadrinho que ele consegue te passar muita coisa de política, ele consegue te passar de um jeito, assim, muito fácil de entender e não é cansativo de forma alguma, sabe? Você consegue, cara, é muito bizarro como que você consegue ler, assim, nas entrelinhas certas coisas que ele coloca nesse quadrinho e dá para você entender perfeitamente por que aquele cara surgiu e por que aquele cara subiu ao poder do jeito que subiu. Aqui, em relação à arte, como se passaram 20 anos do cara fazendo quadrinho, é nítida a evolução dele no desenho. Eu vou mostrar umas páginas mais pro final. Não vai ter spoiler, porque assim, basicamente o quadrinho todo tá no texto, tá? Mas ele melhora o desenho dele assim, ó, um absurdo. As páginas começam a ficar com um detalhamento muito foda. Aliás, o Jason Lutz sempre foi muito bom em desenhar cenário, em desenhar perspectiva, e isso você vai notar assim, já no começo do quadrinho, mas depois ele começa a ter um certo refinamento muito bonito. Aqui dá pra você ver, ó, as rachuras dele estão todas muito retinhas, tá vendo? Então, assim, em relação à arte, o cara manda muito bem. E a história é muito foda, cara. Isso daqui poderia, assim, ó, fácil se tornar uma série, se tornar um filme, que eu veria. E esse quadrinho, inclusive, é um quadrinho que, assim, eu quero ter na minha coleção para mim reler ele várias vezes. Porque ele é muito bom, é muito relevante, é uma aula de narrativa e de escrita de roteiro. Bom, apesar de eu ter falado que do 6º lugar até o 2º lugar poderia facilmente trocar a posição de alguns quadrinhos, esse daqui, cara, não tem como, ele tem que ser o 4º lugar. Aliás, ele poderia ser até o 3º, só que eu não vou colocar ele em 3º lugar, porque o outro me surpreendeu, assim, ó, de uma forma que nenhum outro quadrinho me surpreendeu, e esse daqui eu já esperava que ele fosse ser uma pedrada. Scalpo. A Panini tem que trazer Scalpo de volta, ainda mais que voltou agora, né, o selo Vertigo. Ela tem que trazer Scalpo de volta, porque isso daqui, cara, isso daqui é sensacional. É um dos melhores quadrinhos que eu já li na vida, Scalpo. A série é escrita pelo Jason Aaron e desenhado pelo R.M. Guerra. Acho que é assim que pronuncia, não sei o nome dele inteiro, mas é o Guerra. E a gente vai acompanhar aqui a história desse cara, esse é o protagonista da história, é o Dashiell, Cavalo Ruim, e ele tem esse codinome aí, Cavalo Ruim, porque ele é de uma tribo indígena, assim, ele é descendente de uma tribo indígena e todos eles têm um outro codinome, digamos assim, que é o nome que eles são reconhecidos na tribo. E ele vive num lugar que é comandado por um dos caras que era também de uma tribo indígena, que era também, talvez, acho que era da mesma tribo dele, se não me engano. E esse cara manda e desmanda na cidade, só que, tipo assim, ele é um grandíssimo filho da puta. Então a gente vai ver esse cara, tipo, cometendo várias atrocidades na cidade para conseguir dinheiro, sem contar que a gente também acompanha um inspetor do FBI tentando desvendar um crime que aconteceu e, tipo assim, culpando principalmente os indígenas. Aí fica naquela coisa. Eu explico melhor na minha resenha que eu fiz sobre Scalpo, porque como faz um tempinho que eu li, e vou esquecer de alguns detalhes, tá? Mas assim, ele praticamente representa, esse inspetor do FBI representa o povo americano, sabe? O povo não nativo americano, que tenta, de qualquer forma, ferrar com os nativos americanos, sabe? Então, assim, é meio que uma representação da época da conquista lá, né? Do povo nativo, da dizimação do povo nativo americano, de como que eles eram tratados, inclusive muito do que o cara faz, se não me engano, o cara chama Corvo Vermelho, acho que é isso mesmo.
o antagonista aqui. Muito do que ele faz é devido a isso, é devido a esse histórico, sabe? Do povo americano sempre ter maltratado os indígenas, ter tratado eles como lixo. Então, assim, muito do que ele faz é relacionado a isso, mas o cara é um cara ganancioso que vai fazer tudo o que ele puder para obter poder e para se manter no poder também. É assim, é uma história lotada de coisas assim, de cenas absurdas, de cena assim, impactante mesmo, de briga, de sangue, de tudo que você imaginar. Então, Scalpo, para quem tem estômago fraco, não é indicado, mas, cara, é sensacional. Bom, entramos agora no top 3 dos quadrinhos do ano passado, das minhas leituras do ano passado. E, em terceiro lugar, não podia ser nada menos do que um quadrinho que eu li no final do ano e que foi uma belíssima surpresa. A Estrada, de Manu Larcenet, que saiu pelo Pipoque Nanquim. Cara, que quadrinho foda. Eu já falei no meu vídeo de leituras sobre ele, mas eu vou falar aqui de novo. Eu não sou grande fã de adaptações de livro para quadrinhos, porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a pessoa não consegue passar em imagens o que é dito em palavras no livro. Ela precisa replicar aquelas palavras dentro do quadrinho. Aí se torna um quadrinho chato, porque ele vai ter 1 milhão de recordatórios, 1 milhão de falas positivas, e a imagem não complementa o texto, porque o quadrinho é para isso. A imagem tem que complementar o texto e não descrever o que está sendo falado no balão. E é exatamente o oposto que o Manu Larcenet faz aqui em A Estrada, porque o que tem de páginas sem nenhum diálogo e que falam muito mais do que 1000 palavras, não está escrito. Dá uma olhada nessas páginas, nessa arte também, que é uma arte absurda. Eu achei isso aqui, nossa, magnífico. Assim, talvez seja de todos dessa lista, é o desenho mais foda que eu acho. É a arte mais bonita que tem. E é aquilo que eu falei para vocês. Ele consegue contar tudo de forma muito resumida, de forma muito brilhante, sem às vezes ter nem diálogo. Mas do que se trata a história, né? Vamos falar do roteiro também, porque eu tô aqui deslumbrado e não falo do que se trata a história para vocês. Mas basicamente A Estrada vai contar um mundo pós-apocalíptico que aparentemente é um mundo que teve muitas queimadas. É um planeta que sofreu com a seca, basicamente. Então a gente vai acompanhar aqui um pai e seu filho tentando sobreviver depois desse apocalipse. É basicamente isso. Aí, com certeza, como toda boa história de sobrevivência pós-apocalíptica, você sabe que os humanos se tornam totalmente insanos e é cada um por si e foge quem tem juízo, porque senão o bicho pega. E aqui a gente vai acompanhar vários momentos em que eles vão encontrar alguns grupos, vão ter certos encontros que vão ser trágicos, vão ter certos encontros que vão ser benéficos, e basicamente é isso, cara. Só que assim, ele explora muito bem. É claro que a história original não é do Manu Larcenet, mas como a gente tem aqui o visual, eu acredito que seja tipo assim, uma coisa que traga um benefício a mais do que o livro, porque a gente tem certas expressões no rosto dos personagens que você só conseguiria sentir, digamos assim, lendo um quadrinho. Então, A Estrada para mim foi tipo assim, ó, uma grande surpresa, e eu deixo aqui de indicação para vocês, porque esse quadrinho é um quadrinho que você lê e relê. Inclusive eu li ele 2 vezes no ano passado, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu li ele no digital, aí eu gostei e falei, eu preciso ter esse quadrinho em mão. Peguei o físico e li de novo, porque é muito bom. Em segundo lugar, rufem os tambores,
a gente tem mais um quadrinho da dupla Ed Brubaker e Sean Phillips. Na verdade, esse não é só um quadrinho, é uma série. E eu tô falando de Matar ou Morrer. Cara, que série maravilhosa, que série sensacional. Ela passou assim, ó, em disparado na frente de melhor produção dessa dupla, sem dúvida nenhuma. Matar ou Morrer vai contar a história do Dylan, que é esse cara mascarado aqui, que basicamente a vida dele tá uma porcaria e ele tenta se matar. Isso já é o começo do quadrinho, tá? Já vou contar isso pra vocês, porque foi isso que fez eu comprar esse quadrinho, inclusive, é saber essa sinopse. Ele tenta se matar, ó, ele vai se jogar de um prédio, só que o cara cai e nem pra morrer ele serve. Ele não morre. Só que pra surpresa dele, aí ele volta pra casa, ele tá com dor no braço e tal, mas pra surpresa dele, de noite, um demônio aparece pra ele, falando assim pra ele que ele que salvou o Dylan e que a partir de agora ele vai ter que matar pra esse demônio. Só que, assim, o cara já queria se matar, então aí o demônio fala que se ele não começar a matar as pessoas, ele vai morrer. Só que o cara já queria morrer, então ele pega e fala, então se dane. Aí o demônio pega e fala pra ele, fala assim, só que a morte vai ser extremamente lenta, você vai querer que eu... Bom, pessoal, nesse momento eu tive um problema com o meu microfone porque eu começo a falar e eu não paro, né? Deveria ter acabado bem antes de gravar esse vídeo. Eu achei que fosse dar para gravar ele todo sem acabar a bateria do microfone e não deu. Mas basicamente era aquilo que eu falei para vocês, que eu tava falando. E aí o diabo vai falar para ele que ele vai ter desejar que ele mate ele logo para acabar com o sofrimento. E aí que ele se vê numa situação que ele vai ter que matar para poder não sofrer do jeito que o demônio quer fazer ele sofrer, entendeu? E agora vocês não estão preparados para isso, porque em primeiro lugar, rufem os tambores, em primeiro lugar é um quadrinho feito por dois brasileiros. E que quadrinho maravilhoso, cara. Vocês não têm noção. Esse é assim, ó, ele tá no mesmo nível ali do quadrinho que foi o quadrinho do ano passado pra mim, em termos de emocionar. Eu tô falando de Day Tripper, do Fábio Moon e do Gabriel Bá. São dois brasileiros que, assim, cara, fizeram uma história aqui de tirar o chapéu. Aqui a gente vai acompanhar a história de um cara que escreve para a coluna obituários do jornal. E assim, ele sonhava em ser um grande escritor. Só que, inclusive, o pai dele, se não me engano, conseguiu ser um grande escritor. Só que ele vive à sombra do pai. Ele vive nesse sonho de querer ser mais do que ele é e nunca conseguir. Só que o que é divertido nesse quadrinho? Aqui a gente vai acompanhar várias formas de... Como que eu posso te dizer? São várias histórias de obituário do próprio personagem principal, do próprio escritor. É como se, tipo assim, ele tivesse morrido de várias formas diferentes. O grande porquê desse quadrinho tá em, tipo assim, você aproveitar a vida ao máximo, porque em qualquer momento pode ser uma escrita do seu próprio obituário, sabe? Tipo, pode ser uma escrita de que você faleceu de uma forma talvez estúpida, mas que tirou sua vida do nada, entendeu? E é basicamente essa a premissa da história. A gente vai ver ele se relacionando com várias pessoas, ele tendo várias atitudes, não erradas, mas várias atitudes que ele se arrepende. Curiosamente, esse cara aqui, que é o protagonista,
Ele parece muito Chico Buarque. Dá uma olhada aqui. Bom, pelo menos eu acho. Talvez tenha sido intencional, talvez não sei. Mas a gente vai ver basicamente isso. Várias histórias dele, vários momentos da vida dele em que ele poderia ter aproveitado mais com a família. Ele poderia ter feito mais por quem ele ama, ao invés de ficar só reclamando e só em busca de um sonho que talvez nunca vá chegar, sabe? E realmente assim, mostrar o que realmente vale pra gente aqui nesse mundo, sabe? É um quadrinho assim, extremamente reflexivo, extremamente complexo em termos filosóficos, não que ele seja difícil de ler, ele é muito fácil a leitura, mas é um quadrinho, cara, inesquecível, que merece ser lido por muita gente. Inclusive isso daqui está esgotado, então eu acho que a Panini deveria olhar melhor para isso. Mas fica a minha indicação aqui, esses foram os 10 melhores quadrinhos desse ano. Espero que vocês tenham gostado da lista. Deixa aqui embaixo a sua própria lista, ou deixa aqui embaixo se você discorda de algum quadrinho desses que eu li e gostei, se você desgostou de algum. E já deixo aqui falando para vocês que esse ano vai ser muita novidade, vai ter muita novidade aqui no canal, vai ser muito bom. E só aguardem, que vocês não perdem por esperar. É isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Falou? Valeu!